Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, a gente vai entender quais são os limites para o compartilhamento de dados bancários e fiscais entre a Receita Federal e os órgãos de persecução penal, como o Ministério Público. Quando essas informações podem ser disponibilizadas ao MPF sem necessidade de autorização judicial prévia. Como esse compartilhamento deve ser feito para que o direito constitucional à inviolabilidade de dados seja respeitado. Essas e outras perguntas são assunto da nossa conversa com o Procurador da República, Ricardo Perinardi, que atua no MPF em Campinas, no interior de São Paulo. Procuradora, a discussão sobre a necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de dados bancários e fiscais sob sigilo basicamente gira em torno de dois fatores. De um lado, a garantia constitucional da inviolabilidade desses dados e, de outro, o pleno exercício das atribuições de órgãos de persecução penal no combate a crimes fiscais. Esses dois fatores são necessariamente inconciliáveis. O fato de o Ministério Público, por exemplo, requisitar diretamente à Receita os dados fiscais de um investigado deve ser entendido como um risco ao sigilo desses dados? Bom, para início de conversa, realmente esse assunto ele tem dois grandes lados. Por um lado, nós temos a garantia constitucional da inviolabilidade desses dados, tocam aí a privacidade do indivíduo, e por outro lado, nós temos as atribuições outorgadas aos órgãos relacionados à persecução penal, seja o Ministério Público, seja as polícias judiciárias. Eles têm aí um leque de atribuições e como toda atribuição conferida pela lei, também a mesma lei confere uma série de prerrogativas para que seja possível que esses órgãos se desincumbam da melhor forma possível das suas atribuições. No combate, então, a esses crimes fiscais, há esse embate, vamos assim dizer. Entretanto, esse embate, de modo algum, ele é inconciliável. Esse embate sempre existiu, principalmente nos últimos anos, com as operações relacionadas a crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro, mas ele sempre existiu. E, obviamente, a partir do momento em que ele é mais bem trabalhado, vão sendo dados alguns contornos sobre o que é possível, o que é permitido, vamos assim dizer, legalmente, e o que não é permitido, e como deve ser feito a obtenção, a transferência desses dados entre esses órgãos que nós falamos, a Receita Federal de um lado e os órgãos relacionados à persecução penal do outro. Um dos principais instrumentos, para a compreensão, uma das principais balizas, vamos assim dizer, para a correta compreensão desse embate, veio justamente com o rejulgamento do recurso extraordinário número 10.055/951 DSP, feito aí pelo STF recentemente, em que o cerne da questão foi justamente isso. O Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento desse recurso, cuja repercussão geral foi reconhecida, ele reconheceu também a constitucionalidade do compartilhamento da íntegra do procedimento administrativo fiscal, denominado PAF, pela Receita Federal, que é justamente no qual é definido o lançamento do tributo com os órgãos da persecução sem a prévia autorização judicial. Mas, obviamente, como toda tese, é necessário e correto compreender o tema, analisar os votos justamente para conceder o limite. Todo e qualquer dado do PAF pode ser compartilhado? Quais os meios corretos que dispõem os órgãos para esse compartilhamento? O Ministério Público, as polícias podem requisitar diretamente à Receita Federal os dados bancários e fiscais do investigado, correto? Sem a intervenção judicial? Esses são os questionamentos que se fazem. E ainda assim, mesmo depois do julgamento desse recurso extraordinário, ainda nós temos algumas decisões que, no meu modo de ver,
na minha humilde opinião, são justamente conflitantes com esse entendimento. Uma delas é justamente o recurso no HC 82233 de Minas Gerais, feito pelo Superior de Justiça, no qual a Corte Superior entendeu que é ilegal a requisição sem autorização judicial de dados fiscais pelo Ministério Público, sob o argumento de que a questão não foi abordada quando do julgamento do recurso extraordinário mencionado. Importante destacar o número, para quem quiser sempre conferir. É o 10.55.941. E o que pode ser compartilhado entre a Receita e os órgãos de persecução penal? Qual que é o limite para esse compartilhamento de dados sem necessidade de autorização judicial prévia? Bom, como nós bem falamos nessa questão do recurso extraordinário mencionado, a maioria dos ministros no julgamento entendeu ser constitucional o compartilhamento com os órgãos responsáveis pela persecução penal de quais dados? Os dados bancários e fiscais obtidos pela autoridade fazendária justamente em decorrência do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Não há, segundo os ministros da Suprema Corte, ofensa nessas hipóteses à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, garantidos aí pela nossa Constituição Federal. Esse compartilhamento, na verdade, ele constitui somente a transferência do sigilo bancário e fiscal ao MP e à Polícia Federal, órgãos os quais eles devem, por sua vez, preservar esse sigilo em relação a terceiros, sob pena, inclusive, de responsabilização, seja na seara civil, administrativa e até mesmo penal. E o importante destacar alguns pontos dos votos, O principal voto condutor foi o do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência frente ao relator inicial, que era o ministro Dias Toffoli. Também, outra posição importante destacada nesse julgado foi da ministra Rosa Weber, que entendeu que, além da ausência de ofensa à inviolabilidade da intimidade e da vida privada do indivíduo, haveria aí, nesse caso, um dever do agente público de comunicar, diante dos indícios de infração penal que aqueles dados fornecem, haveria aí esse dever, essa obrigação do agente compartilhar. E aí justamente entra a questão: quais são esses dados que podem ser compartilhados? O início da persecução relacionada a esses crimes contra a ordem tributária de natureza material e também os crimes contra a previdência social somente é possível após a constituição definitiva do crédito tributário, por força justamente do enunciado número 24 da súmula vinculante do STF. Dito isso, verifica-se aí na prática que a materialidade desses crimes é demonstrada necessariamente com base nos elementos colhidos ao longo do procedimento administrativo fiscal, necessariamente, mas não unicamente. Então, os dados constantes do PAF, eles são imprescindíveis à persecução penal, justamente porque eles constituem, na verdade, esses dados, evidências relacionadas aos elementos dos tipos penais tributários. E de mais a mais, é importante aí consignar que a ação penal relacionada a esses crimes é pública e incondicionada. Então, compete, portanto, exclusivamente ao Ministério Público analisar justamente as evidências relacionadas à autoria e à materialidade e realizar o juízo a respeito da sua suficiência ou não para a propositura da ação penal. Ainda sobre esse ponto, os ministros pontuaram, com base em doutrina balizada, que a questão do compartilhamento ela é compreendida basicamente como semelhante à sistemática adotada à prova emprestada. Então, por isso, uma vez sendo lista a produção da prova no âmbito do PAF, listas serão essas provas justamente quando empregadas em outros procedimentos, incluindo aí o inquérito penal. Então, nesse contexto, o STF ele acabou consolidando o entendimento de que podem ser compartilhados com o Ministério Público e a Polícia Federal quais dados? Justamente os dados que a Receita Federal dispõe quando constantes de procedimento administrativo fiscal concluído relativos à constituição do tributo. Então esse ponto é um ponto que deve ser frisado.
Os dados que podem ser compartilhados são dados constantes do PAF concluído. Se o PAF ainda não estiver concluído, é necessário a autorização judicial para que tanto o Ministério Público quanto as polícias judiciárias tenham acesso a esses dados e trabalhem aí da melhor forma a persecução penal. E no caso da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, o antigo COAF, quais são os critérios para o compartilhamento direto de dados desse órgão com o Ministério Público e também com a polícia? Interessante esse ponto relacionado às unidades de inteligência financeira. Quem for dar uma lida mais a fundo nos votos dos ministros do recurso extraordinário 10.55941, vai ver que não havia inicialmente no seu objeto a questão relacionada ao compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira produzidos justamente pela UIF. A questão cingia-se justamente ao compartilhamento dos dados que a Receita Federal dispunha com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Entretanto, abriu-se no curso das discussões a respeito da extensão do julgado justamente a possibilidade ou não do compartilhamento desses relatórios de inteligência financeira sobre o fundamento de que o regime jurídico era o mesmo dos dados que a Receita Federal dispunha. Após discussões e alguns ministros se oporem a isso, acabou-se, no final, concluindo pela inclusão da questão no julgado. E qual que foi a decisão? A decisão foi justamente no mesmo sentido dado à íntegra do procedimento fiscalizatório. Se vocês forem ler as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgado, vocês vão ver que a tese 1 fala justamente isso. É constitucional o compartilhamento dos relatórios da inteligência financeira da UIF da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Então entendeu-se aí que justamente a unidade de inteligência financeira tinha esse objetivo e, por isso, o mesmo objetivo, vamos assim dizer, que a Receita Federal quando apurasse o crime e que deveria, portanto, compartilhar esses dados justamente com os órgãos responsáveis pela persecução penal. Então, nesse sentido que foi a decisão do STF. Quais são os canais pelos quais deve ser feito esse compartilhamento de dados que dispensa autorização judicial? No caso da Receita, isso se restringe à representação fiscal para fins penais? Bom, como nós vimos, o STJ na decisão tinha pontuado que não era possível a requisição de dados fiscais diretamente pelo Ministério Público, que não foi abordado nessa questão. Entretanto, no meu modo de ver, a questão foi sim abordada pelo STF no julgamento do RE mencionado e você consegue extraí-la justamente da conjugação do final da tese 1 com a tese 2. Então, efetivamente, esses dados, tendo como origem a Receita Federal, o compartilhamento desses dados ele é concretizado por intermédio da representação fiscal para fins penais, que é regulada aí no artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Entretanto, analisando a decisão constante do recurso extraordinário, observa-se que ela menciona expressamente que esse compartilhamento deve ser realizado por meio de comunicações oficiais. Então, o pressuposto para o compartilhamento lícito desses dados é a observância da comunicação oficial que, repita-se, no meu entendimento e extraído da leitura dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se resume à representação fiscal para fins penais. E essa menção também a comunicações oficiais
não se dê unicamente para englobar as comunicações realizadas pela unidade de inteligência financeira. Ela tem como finalidade principal, nos termos justamente do item 2 da tese fixada no recurso extraordinário, garantir o quê? Ela tem como finalidade específica garantir o sigilo dos dados compartilhados. Correto? Como nós vimos lá atrás, que entende que há uma transferência, na verdade, desse sigilo, então é preciso que os órgãos que recebem esses dados mantenham esse sigilo perante terceiros, sobre penas de responsabilização. Tem também como finalidade certificar o destinatário, ou seja, quem vai receber esses dados, e, obviamente, estabelecer aí os instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Utilização, basicamente, com finalidade diversa do inicialmente apurado e do autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE. Ainda, dessa decisão do RE não consta que a competência é exclusiva da autoridade fazendária para decidir a respeito da possibilidade do compartilhamento desses dados. Então, desse contexto, é plenamente possível inferir que podem tanto o Ministério Público como a Polícia Federal solicitarem o compartilhamento dos dados que dispõe a Receita Federal, desde que esses dados, como nós vimos, estejam constantes de um procedimento administrativo fiscal concluído. Concluir que a Receita Federal detém exclusivamente a competência para realizar esse juízo sobre quais dados evidenciam um ilícito penal e devem ser compartilhados com esses órgãos responsáveis pela persecução penal, implica uma subtração de uma das principais, e aí uma subtração inconstitucional, de uma das principais funções do Ministério Público, que é justamente qual? A titularidade exclusiva da ação penal pública condicionada, que nós mencionamos também lá atrás. E sempre é bom lembrar que um dos principais fundamentos para autorizar esse compartilhamento sem a prévia autorização judicial encontra-se no artigo 128, parágrafo 3º, inciso 1 do CTN, que não veda o compartilhamento de informações mediante a representação fiscal. Ora, se não há aí o sigilo nessa via, ou seja, partindo da Receita Federal, partindo da unidade de inteligência financeira, também é uma conclusão lógica que não há o sigilo na via inversa. Inclusive, o próprio STF, abordando essa questão em uma decisão referente ao antigo COAF, decidiu que o compartilhamento se trata justamente de uma via de mão dupla. Quem quiser dar uma olhada está aí no agravo regimental no RE 1058.429. Então observa-se que a lógica do compartilhamento de informações pela unidade financeira se assemelha àquela relacionada ao compartilhamento formalizado pela Receita Federal. Razão, inclusive, pela qual o objeto do RE 1055.941 foi ampliada para contemplá-lo. Então, a decisão do STF teve como objetivo justamente o quê? Autorizar o compartilhamento dos dados que dispõe a Receita Federal e que estejam inseridos em PAF finalizado. E esse compartilhamento deve observar quais balizas? Comunicação formal, garantia do sigilo, certificação dos destinatários, estabelecimentos de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Então, uma vez que o STF entendeu que esse compartilhamento é possível sem autorização judicial, considerando que há uma efetiva transferência do dever de sigilo e não, obviamente, um afastamento do sigilo, não se justifica, no meu entender, mais uma vez, restringir essa transferência somente quando ela parte da Receita Federal. E ainda, importante aí destacar que quando do recolhimento de cópia do PAF por parte do MP ou da Polícia Federal, observa-se que existe sim uma comunicação oficial. Por quê? Porque ela pressupõe a existência de um procedimento formalmente instaurado, seja um inquérito policial, seja um procedimento investigatório criminal. Não é possível hoje, diante das normas existentes, obviamente atuando dentro da legalidade, que o Ministério Público ou a Polícia Federal requisitem esses dados sem justamente um procedimento formal instaurado. E justamente com isso,
Afasta-se aí a preocupação externada pelo Superior Tribunal de Justiça de que esse compartilhamento não estaria sujeito a nenhum tipo de controle. Ora, se há esse procedimento prévio instaurado, obviamente há aí o posterior controle judicial. Então, para concluir, o que nós podemos fazer a seguinte, de forma resumida? Podem ser compartilhados os dados disponíveis à Receita Federal com o Ministério Público e à Polícia Federal quando constante de procedimento fiscal concluído, relativos à constituição do crédito tributário. E o MP e a polícia podem, no âmbito de procedimento investigatório criminal instaurado, requerer o compartilhamento da integralidade do PAF concluído, considerando que nessa hipótese também será observado o respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados, a manutenção do sigilo dos dados, assim como haverá sujeição ao controle judicial posterior. Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Ricardo Perim Nardi. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.